Oi, boa tarde, então. Estou um pouquinho nervosa, né? Eu saí de casa, meu esposo falou, mas você sempre deu aula, sempre é acostumado a falar para tanta gente, mas toda vez a gente fica nervosa, né? Não tem jeito. Ainda mais assim, numa oportunidade tão importante quanto essa, né? Me sinto muito feliz, honrada pelo convite. E a ideia é trazer um pouquinho do que eu estou fazendo agora aqui com vocês, aqui na Unesp, né? Atrelado ao programa de pós-graduação em Educação Matemática e com o professor Maltempo, ali no Laboratório de Informática na Educação. Então a ideia é trazer um pouquinho, né, o que me motivou, de onde eu vim, o que me motivou a chegar até aqui, o que eu estou fazendo nesse momento e o que eu pretendo, né, até a gente finalizar então o programa, ok? Então, eu não posso deixar de citar os parceiros, né, dessa apresentação, a Fundação Geoparo e Pesquisas, lá no meu estado, do Amazonas, o Instituto Federal, na qual eu sou servidora pública, e a Unesp, que tem me dado todo o apoio desde que eu cheguei até aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Bom, então, falar um pouquinho da minha terra, né? Eu participei de algumas palestras que ocorreram aqui, e eu sei como é importante os alunos que vêm de fora fazerem o registro de onde vem, né, da sua cidade, seu lugar, né, e que sempre dá saudade. A gente está aqui, né, está feliz de estar aqui, mas a gente está sempre querendo voltar para a nossa terra. Então, eu sou natural de Manaus, capital do estado do Amazonas, né, bem lá no norte do país, e aqui eu trouxe algumas belezas, né, nossas. Nós temos muitas belezas naturais, a nossa floresta lá é conhecida mundialmente, é uma das maiores florestas tropicais do planeta. E também nós temos um dos maiores rios de água doce, né? Então, se acabar a água no mundo, corram para o Amazonas, que a gente vai receber vocês. A gente tem bastante água por lá. Eu fiz questão de trazer uma foto da Arena, né? A Arena foi um marco na última Copa, né? Na penúltima Copa que teve. Então foi um marco essa construção no nosso estado, e a ponte que está sobre o Rio Negro. E claro, né, não poderia deixar de faltar aqui na minha apresentação o nosso teatro, que é um dos mais belos do país também, tá? Bom, eu queria compartilhar uma música com vocês, é a música do Torrinho, é um artista da nossa região, né, muito conhecido e respeitado na nossa região, e essa música fala um pouquinho do sonho, que a gente, quando a gente sai da nossa terra, a gente vai buscar em terras, né, que estão distantes para a gente, mas ao mesmo tempo fazem parte dos nossos desejos. Então, vou colocar um pouquinho, falar um pouquinho desse sonho sulista que eu vim buscar aqui com vocês. Acho que eu já tinha colocado. Vai ter que puxar plano comercial. Inteligência artificial. Criar um site com todas as funcionalidades empresariais.
Bom, saudade da minha terra, né? Muito bem, então, vocês conheceram um pouquinho aí da minha cidade, né? Do norte, do lado do Brasil e do sonho que a gente tem, né? Do sucesso sulista. Eu vim atrás do sucesso sulista aqui que vocês, né, irradiam. É o YouTube, né? Next, I set a priority and a due date to keep things on track. Muito bem, então vamos seguir um pouquinho. Já fui apresentada, então não vou me deter a esse slide. Só para falar um pouquinho agora dos meus interesses de pesquisas atuais na educação matemática, nas tecnologias educacionais e na robótica. Atualmente, eu sou servidora do Instituto Federal e trabalho diretamente com a educação profissional e tecnológica. A educação profissional e tecnológica é uma educação diferenciada. Eu já trabalhei em outras escolas do Estado, da Prefeitura, já trabalhei em algumas instituições de ensino superior, antes de me efetivar como servidora no Instituto Federal. Eu vivi por um bom tempo, né, de bolsa, a gente que é estudante aí que vive de bolsa vai se identificar comigo, né? Então eu vivi um bom tempo de bolsa, mas aí casei, tive filhos e os filhos crescendo e precisando de mais coisas, eu falei, não dá mais para viver de bolsa, né? A gente tem que estudar, né? Já que o meu dom, a minha função aqui nessa terra é ser professora, é ensinar matemática, aquilo que eu gosto de fazer, eu preciso passar num bom concurso. Tentei alguns concursos, não estava em bons momentos daqueles concursos, mas fui efetivada no Instituto Federal em 2016 e me deparei com uma metodologia de ensino, uma escola diferenciada das escolas que eu já trabalhei. Dentro do Instituto Federal, a gente tem uma certa autonomia de trabalho. Não vou dizer que eu sou totalmente autônoma, eu decido o que eu faço, não é isso. Mas como professor, a gente consegue levar uma aula diferenciada para o nosso aluno, mesmo assim na sala de matemática, mas aí eu vou trabalhar só matemática, não, eu consigo trabalhar hoje, né, eu consigo trabalhar interligando a minha disciplina com outras disciplinas de forma interdisciplinar. Então eu tive muitas oportunidades que eu não tive em nenhum outro lugar, eu tive no Instituto Federal. Inclusive essa oportunidade de estar aqui, me capacitando e participando de outros projetos que eu vou mostrar um pouquinho da minha trajetória para vocês. O Instituto Federal, dentro do Amazonas, ele atualmente se estabelece com 17 campi. Sendo que desses 17 campi, 3 estão dentro da capital, Manaus. Eu coloquei ali a sigla deles, o Campus Manaus Centro, o Campus Manaus Distrito Industrial e o Campus Manaus da Zona Leste. Eu sou servidora e trabalho na escola do distrito, no CMDI. Eu coloquei aqui 3, eu acho que está dando um pouquinho de eco, não sei se é para vocês, se alguém quiser ajustar de alguma forma, assim, para não atrapalhar, né? Às vezes a gente fica um pouquinho... E eu trouxe aqui 3 prédios do Instituto Federal, onde eu já atuei. Nesse prédio aqui mais à esquerda é o campus de Presidente Figueiredo, é um campus da região, uma das regiões metropolitanas da capital, e esse campus está por volta de 110 quilômetros distante da capital, 1h30 de viagem ali na estrada. E quando eu ingressei no Instituto Federal, eu fui para esse campus. Eu passei 4 anos nesse campus e eu vivi momentos assim maravilhosos neste lugar. Depois, no período da pandemia, eu fui removida para o Instituto Federal em Manaus, eu fui trabalhar na capital e também tive a oportunidade de trabalhar ali no Polo de Inovação, esse prédio que está acima aí à esquerda. Eu vou falar um pouquinho de cada um deles, mas o Instituto Federal, dentro dos seus 17 campos, a gente trabalha com o ensino técnico integrado ao ensino médio, integrado a educação básica e a educação profissional.
Temos essa modalidade também para jovens e adultos. Trabalhamos com cursos subsequentes, que são aqueles cursos, né, para os alunos que já têm o ensino médio completo e querem só fazer uma formação técnica. A gente também trabalha com subsequente. Oferecemos formação inicial e continuada, diversos cursos de formação inicial e continuada, capacitação técnica, graduação, licenciatura, bacharelado e os cursos de tecnologia. E também hoje nós temos a pós-graduação a nível de especialização, mestrado e doutorado. Também é um campus que está cada vez mais avançando. Lá em Presidente Figueiredo, eu trouxe só algumas imagens. Logo que eu comecei, eu entrei como professora de matemática, é claro, mas tive logo uma oportunidade de trabalhar na gestão, nesse campus. Mas ao mesmo tempo que eu trabalhava da gestão, quem é aqui professor que trabalha com gestão sabe que a gente nunca é desvinculado da sala de aula, né? Então a gente só acumula, né? Às vezes a gente pensa, não, vamos lá que a gente vai dar o gás, né? Quero fazer alguma coisa para a instituição e tudo, mas aí você nunca, as suas cargas nunca diminuem, né? Mas eu tive uma oportunidade boa, né? Foi um aprendizado muito bom trabalhar aí na gestão desse campus. E nesse campus eu tive a oportunidade de participar de vários eventos com os meus alunos, né? Levando matemática. E nesse campus também eu comecei um pouquinho na robótica, né? Eu comecei ali a olhar, vamos dizer assim, para a questão da robótica educacional. E nesse campus eu tinha recém-formado no doutorado, logo que eu ingressei, então estava com todo aquele gás, né, de pesquisa, de trabalhar com os alunos. Fiz alguns trabalhos dentro desse campus, né, no decorrer do tempo que eu passei lá. E aí a gente teve algumas certificações, algumas premiações com os alunos em iniciação científica, mas ainda nada voltado para a parte da robótica. Era mais a matemática, mesmo a aplicação da matemática, estudo da matemática, uso do GeoGebra, né? O uso do GeoGebra para a melhoria do ensino-aprendizado. Então a gente fez alguns trabalhos aí um pouquinho mais singelos. E até então estava tudo bem, né? Todo mundo estava feliz, todos nós, né, estávamos felizes da vida quando chegou a pandemia. E aí foi quando chegou a pandemia que a gente descobre que a gente professor é professor só da sala de aula, né? Eu não sei os professores aqui, mas eu falei, como que eu vou ensinar matemática? Distante dos meus alunos, numa coisa muito louca, né? Tinha que dar aula de matemática pelo computador, transmitindo, eu não sabia fazer nada disso. Eu não sei vocês, mas eu fiquei no período, né? Eu lembro que na época eu estava como diretora de ensino lá no campus, e eu falei assim para os meus alunos, fiz uma reunião no dia 19 de março e disse, olha gente, é só uma semana que a gente vai passar em casa, então fiquem em casa, se cuidem, né? Se cuidem, não vá para a praça, que lá tem muita praça em Figueiredo, se cuida, que é uma semana, 15 dias no máximo a gente está de volta. Nunca mais eu vi aqueles alunos. Não é que eles morreram não, graças a Deus. Nem eu, né? Mas é porque eu não voltei mais. Eu passei 2 anos depois desse dia, dessa reunião, que eu não voltei mais lá no campus. Eu não tive a oportunidade de voltar nesse período, mas foi um período muito louco, muito conturbado, né? E eu não sabia dar aula pelo computador. Então eu tive que ir atrás de ferramentas, tive que comprar aquelas mesas digitalizadoras, que eu não sabia usar direito, meus números ficavam todos tortos, uma coisa horrível. Né? Mas, nesse período aí, né, muito conturbado, eu consegui ser removida para o campus do distrito, já para esse segundo campus aqui. Só que existe uma diferença entre os dois campos, porque o campus de Presidente Figueiredo, o nosso forte lá é o curso de agropecuária. Então, a gente pode dizer assim, agropecuária e piscicultura. Para a graduação, apicultura na graduação. E a gente trabalha muito com o uso da terra, trabalha com tanque, peixe. Então, quando eu fui para o campus do distrito, assim, totalmente diferente. Até eu falei, nossa, como é que eu vou trabalhar nesse campus se eu tenho uma outra visão de ensino? Mas foi um divisor de águas para mim quando eu cheguei no campus Manaus Distrito, que aí eu já comecei a participar de outras atividades, né? Continuei na gestão, eu vim ainda
ainda, né, para trabalhar na gestão também, quando eu tive essa remoção. Mas aí eu já tive oportunidade de conhecer outras pessoas, participar de outras situações em que foram me inserindo cada vez mais na área que eu estou trabalhando hoje, né? Então, o meu interesse de pesquisa, ele foi muito motivado a partir do momento que eu fui transferida de campus. Não que o outro campus não tivesse as oportunidades, mas no campus Manaus Distrito eu tenho mais oportunidades do que eu tinha lá em Presidente Figueiredo. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar, como eu falei, na gestão, né, aqui com professores em reuniões, que a gente fazia aquelas milhões de reuniões, como é que a gente vai receber os alunos, como é que a gente vai dar aula, como é que vai sentar um, passa uma cadeira, senta o outro, né, marca essa cadeira com um X para ninguém sentar aqui, é uma loucura. E aí eu tive também a oportunidade de representar o meu diretor geral em um evento que aconteceu no campus de Humaitá, um campus mais distante ainda, subindo mais ainda para o norte. E eu conheci aqui essas 4 pessoas, eu fiz questão de colocar aqui nessa foto. A Maricélia, que era administradora dentro do nosso campus, professor Sérgio, que era o diretor na época do Polo de Inovação, e a professora Priscila, a referência em robótica no campus Manaus Distrito Industrial. Então, essa daí, né, depois que a gente se encontrou, se conheceu, né, as coisas, como eu disse, mudaram. Né? Mais uma vez, né, a vida da gente vai, à medida que a gente vai avançando, as coisas vão acontecendo, a gente vai se adaptando e vai tornando o nosso trabalho, as nossas atividades cada vez melhores. E aí, com a professora Priscila e o professor Vitor Brengart, né, esse professor que está sentado bem aqui no cantinho daquela primeira foto, né, de camisa preta, eles me convidaram para participar de um edital que tinha saído o edital do IFE do Espírito Santo, e aí eles me chamaram para participar e coordenar esse projeto. Aí eu falei, meu Deus, mas eu não entendo nada de robótica, não sei, como é que eu vou fazer? Não, gente, vamos lá, a gente tem ideia, a gente vai escrevendo um projeto, a gente submete esse projeto, mas a gente precisa que você fique na coordenação. Né? Topo, eu falei, topo, né? Vocês me ajudando, a gente avança. E aí nós fomos selecionados, nós submetemos o projeto, fomos selecionados. Era um projeto que tinha a gente não só recebia a bolsa, né? Cada professor, mas a gente não tinha autonomia para fazer as nossas próprias compras. As compras foram feitas pelo IFES. E aí a gente recebeu um kit de robótica da Lego. Eu acho que vocês devem conhecer esse kit aqui, né? O kit é o... Ai, fugiu agora. Quem trabalha com Lego? Não, é V3 não, é o outro, é a segunda geração. Gente, fugiu agora mesmo falar, vou lembrar, eu tenho até o aplicativo ali, depois eu tenho. E a gente comprou esse kit, né? E com esse kit, o único kit de robótica, né? A gente executou o projeto, a gente trabalhou com alunos, né, de escolas públicas, porque o objetivo desse edital era justamente a iniciação tecnológica de alunos oriundos de escolas públicas que ainda estavam no ensino fundamental, para que a gente pudesse trazer essas ideias para esses alunos, motivar esses alunos para que eles escolhessem o Instituto Federal, é claro, né? E o nosso, né, de preferência. E então, o que a gente fez? Vamos buscar as escolas aqui da região, próximas ao distrito, vamos chamar esses alunos. E a gente teve uma aceitação muito boa de uma escola chamada Brigadeiro Camarão, uma escola próxima a aeronáutica tomava conta, né? A base da aeronáutica é bem próxima do nosso campus, e ela tomava conta, né? O diretor foi muito, nos recebeu muito bem, foi muito receptivo e encaminhou uma turma para trabalhar com a gente. Alunos fantásticos, a gente capacitou professores, né? E tudo eu sem saber de robótica, né? Nunca tinha feito nada de robótica, só olhando. E aí, capacitamos os professores que trabalharam com a gente nesse projeto com um kit de robótica, gente, com um kit só. E aí, nós fizemos um trabalho tão bom que depois nós fomos selecionadas para
Tecnologia lá em Brasília. Então foi um convite assim, muito bom que a gente recebeu, né? E a gente tinha 3 alunos que trabalhavam, a gente tinha 3 alunas de ensino médio, de 15, 16 anos, que sabiam muito mais de robótica do que eu. Não que eu sei alguma coisa hoje, né? Mas na época eles sabiam muito mais. E aí, desses 3 alunos, eles estão ali no cantinho, em cima na foto. Quando a gente foi para Brasília, a gente tinha direito a levar uma aluna, e eu coordenador do projeto mais uma aluna. E aí eu levei essa menina, fantástica, essa minha garota fantástica mesmo, conhece muito de robótica, e ela disse, professora, eu vou com a senhora, eu vou, a senhora pede da minha mãe, né, que minha mãe não me deixa viajar, nunca tinha viajado de avião, mas eu vou com a senhora, mas a senhora pede da minha mãe. Tá bom, fizemos uma reunião com a mãe dela permitiu, e aí nós fomos para Brasília, e a gente tinha um kit de robótica. Ana Liz, o nome dessa menina, eu disse, Liz, vamos lá dentro do kit, vamos montar aquele robozinho e vamos programar. Era época de Copa também, quando a gente viajou, eu disse, vamos programar esse robozinho. Eu disse, professora, vamos fazer uma coisa legal, a gente bota aquele robô para dançar. Eu falei, tá bom, mas eu escolhi a música. E aí eu escolhi a música, eu vou colocar aqui para ver se vocês escutam aí direitinho. Isso fez um sucesso, só esse robô fazendo isso. Todo mundo que passava lá no estande, cadê o robô? Cadê o robô que dança Shakira? Cadê o robô da Shakira? Foi um sucesso nessa feira. Que eu falei, Liz, não imaginei, né? Eu escolhi a música, que era a Copa, eu queria fazer uma coisa legal, mas, gente, foi um sucesso. A Liz fez muito sucesso. Eu montei o robô, né? Eu fui montando porque é só encaixe, né? Eu fui seguindo lá, peça 1 com a peça 2, fui montando. Eu estava fazendo robótica, né? Peça 1 com a peça 2, montei tudo. Eu falei, Liz, agora a programação é com você. E aí, quando eu escolhi a música, ela cortou no tempo certo, vê que ele para a Shakira, né? No tempo certinho. E aí foi muito bom esse momento que eu tive. E aí eu já estava inserida, já era programadora, né? Muito bem. E hoje a Liz, eles formou já no ensino médio. A Liz, das 7, acho que ela fez 7, prestou 7 vestibulares, ela passou nos 7, né? Nos 7, todos para a área da computação. E hoje a Liz, ela como é? Eu não sei o termo certo para iniciante, quem está iniciando numa empresa. Aprendiz? Não é mais aprendiz, ela já está, não sei se junho, acho que é junho. Na Eldorado, vocês conhecem a empresa Eldorado? Sim. A empresa Eldorado é uma das que concorrem com a CIDIA. A CIDIA vocês conhecem, né? A CIDIA é uma das maiores, pelo menos lá no norte, né? É uma das maiores empresas de tecnologia, é a CIDIA, a Eldorado é concorrente da CIDIA. E a Alice passou no processo seletivo e ela está na CIDIA hoje de boa, ganhando, acho que até melhor do que eu, né? Mas tudo bem, não tem problema, nossa função é essa mesma, né? Vocês aí que os professores estão, né, se matando, ensinando vocês, compartilhando, daqui a pouco vocês estão ganhando muito mais do que eles, né? Mas é isso, é a vida, né? Vida segue. Então a Alice está muito bem, né? Já hoje é blogueirinha lá, coloca coisa da CIDIA, do dia a dia, tá massa. Ela foi para lá com 17 anos, gente, era junho, acho que já até subiu com certeza na empresa. E aí, só com aquele kit de robótica, eu estava com esse kit lá na sala, eu falei, não, tem que fazer alguma coisa agora, né? Vou abrir o edital de Pipique Júnior, falei, vamos fazer ciência com esses meninos, né? Convidei o menino lá, que era meu aluno, o Ítalo, falei, Ítalo, a gente tem um kit robótico, vamos fazer alguma coisa, vamos fazer um projeto, vamos pensar em algo e vamos, professora, vamos sim. E com esse kit de robótica a gente montou algumas atividades, um roteiro de atividades, que aí eu falei, Ítalo, o Ítalo era do terceiro ano, na época, do segundo para o terceiro ano, que a iniciação científica júnior no Instituto Federal só pega aluno do segundo para o terceiro. E do primeiro, porque ainda é muito imaturo, né? E daí do terceiro, porque aí já quer só sair da escola mesmo se informar e deixa a pesquisa de lado, né? Então tem que ser do segundo para o terceiro. E aí eu falei, então vamos pegar os meus meninos
aí eu falei, não, então vamos deixa eles seguirem, eles vão melhorando aí as atividades. E foi um sucesso, né? A gente finalizou então o nosso PIBIC. O Ítalo não ganhou, né? Dessa vez ele não vai ficar em segundo lugar, porque é uma menina que trabalhou uma das obras com a professora de língua portuguesa, deu um show, a menina deu um show mesmo. Eu falei, Ítalo, ela ganhou porque ela deu um show mesmo na apresentação dela, né? Ficou um pouco nervosa, não respondeu muito bem, a nota dele ficou um pouquinho abaixo dela. Mas a menina da língua portuguesa deu um show também. E aí finalizamos com esse kit de robótica, mais um projeto. E aí eu falei, não, estou gostando disso, né? Tá ficando bom. Com esse kit robótico, eu chamei essa professora que aparece aqui, foi a professora Juliana, professora de língua portuguesa. Apareceu um edital também na FAPEAM. E o edital ele nos daria um valor de R$100.000, fora as bolsas. Eu falei, Julie, eu coloquei a cabeça dela, Julie, vamos fazer robótica. Amiga, mas eu não sei nada. Eu falei, também não sei, mas vamos escrever o projeto. Vamos ver o que a gente tem, vamos escrever o projeto. Ela é de língua portuguesa, claro que os textos ficam, né, fantásticos. A gente se reunia, fui dizendo a ideia mais ou menos do que eu queria, a gente foi fazendo algumas leituras e fomos escrevendo tudo, submetemos. E aí eram 20 propostas, a gente ficou, acho que na posição 18. Mas não importa estar entre os 20, né? Falei, Júlia, vamos gastar esse dinheiro, vamos investir. Compramos, era um dinheiro melhor, né? A gente recebeu a primeira parcela desse dinheiro e torramos tudo. Compramos vários kits de robótica, compramos, né, computador de última geração, aí fomos comprando esses mid-tornes aqui. É a terceira geração de Lego. Um kit desse é quase, na época, né, era quase R$8.000. Eu falei, mas vamos comprar, né? Vamos comprar. A gente já tem um lá que custa aí por volta de 5, 6 mil, que era o primeiro, o Spike, lembrei, era o Spike, aquele lá, o amarelinho é o Spike. Aí a gente comprou os Inventor. Vamos comprar os kits. Compramos 2 kits e o professor Vitor, que é esse professor que está comigo desde o início também, ele falou, professora, não vamos comprar só o robô Lego, porque os Lego estão muito caros, a gente vai gastar todo o dinheiro, vamos comprar os kits, né? Carrinho de robótica, vamos montar com esses meninos. Eu falei, olha, não sei muito disso aí. Ele, não, vamos comprar o Arduino, aí o Arduino entrou na minha vida, né? Eu falei, mas eu não sei nada dentro de Arduino. Não, vamos comprar os kits. Vamos comprar os kits, vai dar certo. Tá bom. Gastamos o dinheiro todo. Sobrou acho que R$20 e poucos que a gente não conseguiu gastar e a gente acabou tendo que devolver, né? Uma tristeza, mas a gente devolveu. Mas aí montamos um time. Era eu, a professora Julieuza, que escreveu comigo o projeto, entrou como bolsista também no projeto. Aquele aluno ali que, nossa, hoje eu estou meio esquecida, né? Quebec. Ele estava fazendo mestrado, eu falei, vamos chamar ele da área da computação também. Eu disse, vamos chamar alguém da computação para nos ajudar a instalar os programas no computador, vamos chamar o Quebec. E o professor Vitor, que nos apoiava muito. Fomos selecionados, como eu disse, no edital, e aí gente, foi bom demais. Nós, com esses kits, o nosso projeto, ele visava a formação de professores, não professores da área tecnológica, né, porque eles têm muito conhecimento e às vezes não têm muita paciência de estar com a gente, né, que não sabe muita coisa. Eu falei, então vamos pegar quem sabe menos do que a gente, para que a gente possa, né, ensinar e caminhar junto. Gente, foi muito bom. A gente conseguiu vários professores de educação básica, professor de física, de química, de biologia, professora de língua portuguesa. Era essa turma que trabalhava com a gente, participaram do projeto, totalmente assim, abertos a aprender, porque é isso que a gente precisa estar hoje, né? Nós, professores. Por isso que eu falei, trouxe como título da minha palestra, não só a formação, mas a transformação do professor da educação básica. E aí o professor que nunca ligou um componente, não ligou nada, nunca tinha ligado, não sabe o que é não sabia o que era um jump, um sensor, nada disso. Um Arduino, que é isso? Nunca ouvi falar em inglês nessa palavra? A gente não sabia, mas com o apoio de outros professores da área técnica
ajudaram. Gente, esse projeto ele foi um sucesso. Nós tivemos a participação de vários alunos, né? A princípio era para professores, mas os alunos vieram junto e eram os alunos que nos ajudavam, né? E como eu disse, os alunos, nossos alunos hoje, sabem muito mais do que a gente. Então, os alunos, eles sentavam ao nosso lado, professora, você tem que fazer isso, você tem que programar dessa forma e tudo mais. Então, foi um sucesso esse projeto. E nós participamos, tivemos várias publicações nesse projeto nacional, alguns resumos, né, porque a gente trabalhava mais com os alunos. A gente participou de PIBIC, né, e aí eu vou contar a historinha ali do meu aluno campeão. E a gente participou mandou resumos, né, do nosso trabalho, dos projetos, cada time, cada professor é responsável por um projeto, pequeno projetinho dentro do projeto maior. E nós enviamos alguns resumos, foram selecionados, foram publicados, foi um sucesso o projeto. Todo mundo que participou gostou muito. E aí nós aproveitamos, né, desse projeto 2 ganchos. A professora Julieusa trabalhou com uma turminha para um projeto de conclusão de curso, né, que no Instituto Federal, o aluno de 3º ano, ou ele faz estágio, ou ele faz um projeto pré-projeto de conclusão de curso técnico, PCCT. E aí a professora Juliana ficou com o PCCT, eu falei, vamos PIBIC de novo, eu vou me encarar um PIBIC. E aí, no PIBIC, eu trouxe a ideia para esse aluno, esse meu aluno aqui é o aluno Juan Braga. Eu falei, Juan, eu tenho uma ideia. Eu tive ideia, gente, mas eu não sabia mexer em nada, né? Eu gostava de ter ideia e dar para os outros, né, executarem. Eu falei, Juan, eu assisti um desses vídeos aí no YouTube e eu vi aqueles robôs animatrônicos, vocês sabem, né? Aí eu vi um filme daquele do animatrônico e eu vi um vídeo, falei, quero um animatrônico, bora fazer um? Ele, professora, vamos lá, né? O que a senhora pretende fazer? Eu falei, não, a Juliana não pode ficar longe de mim, eu tenho que fazer o projeto, a Juliana tem que me dar ideia. E aí estava numa época, né, de lá no Amazonas, a gente tem muito forte o Boi Bumbá, né, festa de Parintins, acho que vocês, né, depois do Big Brother, acho que ficou bem mais, né, a nossa Cunhamporanga, né, levou para o Brasil aí o Boi Bumbá. Uma coisa que é extremamente forte na nossa região é rixa mesmo, né, igual vocês têm aqui, eu acho que é Palmeiras e Corinthians, né, lá a gente é mais ainda, né. Quem é vermelho como eu não usa azul, não usa. É pecado, dá alergia, né? E quem é do azul não usa vermelho, dá alergia também. Então eu falei, eu quero estar no boi para fazer alguma coisa do boi, um animatrônico do boi. E aí eu conversei com a Júlia disse assim, Giane, vamos pensar em algo que conte as lendas. Eu falei, tá bom. Então eu falei para o Juan, quero um animatrônico que conte lenda. Então a gente vai associar 2 disciplinas, 3, né? Língua portuguesa, literatura, 4, né? Matemática e a robótica. Então vamos fazer uma coisa interdisciplinar. E aí faltava uma coisa, vou fazer um animatrônico, mas do quê? Eu na internet eu tinha visto um feito com papelão. Aí o Juan disse, professor, mas o papelão fica feio. Aí eu disse, eu não sei fazer outra coisa. O professor Vitor, né, disse assim, por que vocês não fazem com impressão 3D? Eu falei, mas como? Não tenho nem impressora em casa, eu não tenho impressora, mas 3D, né? Eu falei, e agora? Aí o Juan disse, professor, vamos escrever o projeto, né, vamos escrever direitinho, a gente submete, e se a gente for aprovado, as outras coisas a gente já tinha, Arduino, tudo a gente já tinha lá do projeto do IFT. E aí nós montamos, eu vou já mostrar o videozinho que tem aqui, e eu falei, mas eu quero do garantido. Claro, é o meu boi, né? É o garantido. Só que no nosso time, no time do Juan, essas 2 menininhas aqui de azul, que está nessa foto do meio, são do boi contrário. Ah, professora, tem que ter o caprichoso. Ai, meninas, vocês nem para estar na equipe, né? Mas aí, como elas eram muito amigas do Juan disse, professora, tá bom, vai fazer com o boi. E aí a gente acabou, né, Julia, só para não ter briga, vamos reproduzir aquele boizinho ali também, que não dá briga, né? Lá no bombódromo tem
vocês sabem, iniciação científica não tem recurso de nada, né? Ainda bem que a gente tinha um recurso. E a impressão 3D foi toda apoiada pelo professor Vitor, que tinha impressora, tinha lá os materiais todos. E nós fizemos 2 projetos. A Juliana disse, também não quero submeter o PIBIC, né? Aí o PIBIC dela não foi aprovado, mas ela emplacou o TCCT. Esse robozinho que está aqui, ele é um robozinho que quando você faz uma pergunta para ele, ele escuta, processa e responde. E olha que legal, dúvidas sobre a redação do Enem. Não tem lá os critérios de avaliação do Enem? A professora Juliana sabe melhor, é claro. Lá os critérios, a pessoa faz a pergunta, com palavras-chave, é claro, né? Também não é perguntar como para o ChatGPT, né? Me diz tal coisa, não é assim também. Com as palavras-chave, você entra com as informações dele, processa e dá aquela orientação. Feita em impressão 3D por alunos do ensino médio, como a professora da educação básica de língua portuguesa. Mas o nosso boi, né? Ele foi para o PIBIC, teve apresentação, não estava lá, a defesa foi nessa Semana de Ciência e Tecnologia de 2024, acho que foi em outubro, não lembro agora. E aí, né, para nossa surpresa, o Juan tirou em primeiro lugar, porque realmente ele fez uma apresentação muito boa e o trabalho estava excelente. Eu vou passar um pouquinho do vídeo só aqui do boi, todo feito em Arduino, programação em blocos, usando a impressão 3D e de forma interdisciplinar, matemática, língua portuguesa, literatura e a robótica. Acho que é só passar aqui. Olha aí, nosso boizinho, gente. Pode até não, mas ele pode só estar se mexendo para lá e para cá. Ele está contando, ele está narrando a lenda, à medida. Um aluno de ensino médio, gente, fazendo todas essas conexões, impressão 3D, pintura artística, tudo isso num trabalho de iniciação científica. E aí tem mais um pouquinho, acho que eu consigo parar, não sei se eu consigo parar ele. Deixa eu ver se vai para o outro. Eu também não vou... Opa. Foi? Não, eu parei, como é que é? Olha aí, a professora aqui não... Ai, agora... Deixa eu ver. Ele está aqui, não. Deixa eu parar aqui, então. Vai acabar passando os dois ao mesmo tempo. Aqui é ele respondendo, eu ia colocar ele respondendo um pouquinho. Mas, gente, todas essas conexões, o fato de eles estarem se mexendo, eles estão usando motor para se mover, programado à base de Arduino, as articulações usam programação. Então, tudo isso aí, trabalhando a matemática, trabalhando a robótica no ensino médio com os nossos alunos. Deixa eu passar. E aí nós ganhamos, né? Ganhamos ali o PIBIC, todo mundo ficou feliz, né? Os meninos terminaram o ensino médio já com publicações, a professora Julieusa ajudou nos resumos, eles submeteram os resumos, né, dos trabalhos, foram selecionados, defenderam, né, foi num congresso de educação, então eles já saíram do ensino médio com publicações nos seus currículos. E o terceiro campus aí para eu dar continuidade na minha história foi o polo de inovação. Então, mais um divisor de águas na minha história no Instituto, mas assim, uma coisa que eu nunca imaginei. Olha só, vou tentar resumir aí um pouco a história. Eu lembro que lá no início eu falei que eu tinha conhecido 2 pessoas, o professor Sérgio e a professora Missila. E o professor Sérgio disse, professora, se candidate, se inscreva no polo de inovação como pesquisadora, né, e mande seu currículo para a gente. Que sempre que está aparecendo projetos, né, a gente é muito forte lá no Instituto
Distrito Federal, a gente recebe recursos de lei de informática. E ele disse: escreve, sempre tem projetos, os professores estão se submetendo e precisam de apoio para trabalhar. Tá certo, depois que eu voltei lá de Humaitá com eles, me candidatei ao polo e aguardei. Um dia eu fui convidada para uma reunião lá no polo de inovação, e quando eu cheguei lá no polo de inovação, né, tinha uns convidados, e entre esses convidados tinha o diretor da empresa LG, né, que também tem uma sede lá em Manaus, dentro do Distrito Industrial, né? Alguns coreanos lá, me senti até mundorando, né? Falei, meu Deus, um monte de coreano lá do pessoal da LG. E aí entrei numa reunião, falei, nossa, né? Convidada para a reunião, achei que era só uma reunião aqui, tranquila, aqui no polo. Né? De repente, alguma oportunidade, aí fiquei quieta, né? O pessoal falando, explicando, conversando e tudo mais. O coreano só balançando a cabeça, né? Concordando e tudo mais. E aí, no meio dessa reunião, falaram assim: a professora Jeane está aqui, a professora Jeane vai coordenar o projeto. Aí eu, como assim, não? Eu achei que eu ia tomar um café aqui no polo, né? E aí, gente, um recurso eu coloquei aí de quase 4 milhões de reais. Lembra que eu comecei com 40 lá no IFES, né? Comecei sem nada, lá em Figueiredo, depois fui por 40, fui para 100, né? Eu poderia ter passado pelo menos pelos 500, né? Mil só, né? Antes de chegar em quase 4 milhões. Eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui, meu pai? E aí, fui apresentada como coordenadora desse projeto e explicaram, né, a professora Priscila, fiz todas as tratativas. Os projetos são depositados no polo, né? Eles são gerados pelos professores e eles captam justamente os pesquisadores para trabalhar nesses projetos. E esse projeto era nada mais, nada menos do que construir ali, eu coloquei naquela primeira foto, um laboratório de robótica industrial. Eu disse, meu Deus, mas eu não consigo nem usar Arduino direito ainda, né? Como robótica industrial? Eu confesso que eu não saí da reunião para não ficar deselegante, né? Fiquei na reunião até o final, chamei a professora Priscila, falei, Priscila, o que está acontecendo? Jeane, o projeto emplacou, a gente vai começar o projeto, dos pesquisadores que estão aqui, a gente selecionou os currículos e você foi a escolhida para coordenar o projeto. Aí eu falei, é só isso? Tá bom, né? Vamos lá. Gente, tinha que construir um laboratório. Além de construir esse laboratório, a gente tinha que administrar 4 milhões de reais. A gente tinha que, né, tem que prestar conta de cada centavo, porque a Suframa lá, ela vai atrás dos centavos. Foi todo centavo e você tem que pagar os centavos. Né? E é muito oneroso para a empresa. Mas eu não estava sozinha nessa jornada. Eu tive toda uma equipe que está ali naquela segunda foto, né? Um pesquisador educacional, e era um projeto maior, um projeto de grande porte. Um pesquisador educacional, a gente tinha administrativo para nos ajudar com toda a documentação do projeto. Nós tínhamos laboratoristas, porque a gente ia montar um laboratório de robótica industrial. E eu tinha uma gestora que tomava conta do dinheiro, né? Então eu só mandava, né? Eu só mandava, mas eu também era só cobrada. Quando eu ia para essas reuniões eu tinha vontade de chorar, né? Porque a cobrança é muito grande. Era muito dinheiro e um dia que a gente não pode gastar de qualquer jeito. Mas aceitamos o desafio, né? Depois aí de uns 6 meses o nosso laboratório estava pronto. Ele foi batizado aí como DX, né? Que é a academia da LG. Então é LG Academy. E esse DX é de Digital Extreme, né? É uma sigla da LG no sentido de inovação, de mudança, né? de visão, de perspectiva de industrial. E nesse projeto a gente, como era de robótica industrial, a gente precisava selecionar outros professores, agora sim, muito mais capacitados e gabaritados para trabalharem no projeto. Fizemos a capacitação desses professores, compramos todos os equipamentos, toda a infraestrutura do laboratório e compramos 4 robôs industriais. Né? Eu só estava trabalhando até então, vocês viram aqui minha... Ainda não tinha nem começado nesses braços robóticos, né? Nesses GMDF, ainda não tinha nem começado neles. E aí eu já pulei para
para essas máquinas. Tem máquina aí que foi R$600 mil, né, para comprar, para transportar, só o transporte, máquinas caríssimas. Mas a gente tinha os professores, é claro, não era ele que estava mexendo nesses equipamentos, nem podia também, né? E a gente tinha aí, tivemos a capacitação. Esse aí é os robôs que a gente comprou, né? Eu comprei o robô Yaskawa. Ele é um robô de 3 eixos, um robô industrial, né? Extremamente robusto. E ele, numa linha de produção, ele carrega, ele levanta, né? Até quase 18 quilos, né? Então, a LG queria nada mais, nada menos do que um espelho do que ela tinha na fábrica dela, dentro da universidade. Gente, então isso foi um ganho muito grande para o Instituto, para o Polo de Inovação, mas para o Instituto, porque hoje, no Amazonas, o Instituto Federal é referência num laboratório de robótica industrial. Mas aí, qual era a questão da LG? Claro, a LG criou uma academia dentro, né? Mas a LG nos proporcionou 6 problemas industriais, né, que seriam resolvidos por didáticas, projetos educacionais. Então a gente tinha aí literalmente uma aprendizagem baseada em problemas, certo? Tivemos então a capacitação dos alunos, selecionamos alunos, participaram 30 alunos desse projeto. Desses 30 alunos, 7 eram mulheres, 7 meninas, né, participando aí do projeto. E só tínhamos alunos de graduação, engenheiros de mecânica, software, elétrica, automação industrial. A gente dividiu os times por graduações de conhecimento, né? Não ficava junto só os de robô, os de computação, não só os de mecânica, a gente misturava, mesclava, e as mulheres precisavam ser mescladas também nos times. Então a gente tinha metodologias aí sendo trabalhadas nessa capacitação e total hands-on, porque os alunos é que desenvolveram as soluções para os problemas que foram apresentados pela LG. Então a gente teve aí os robôs, né? A gente montou esse robô aqui, é um robô colaborativo, um robô de 6 eixos, né? E é um robô extremamente leve, ele é todo de alumínio, mas ele tem uma força igualmente ali a do Yaskawa. A gente gravou aí um momentozinho, né, pra gente se aproximar, né? Então a gente tem ali os robôs, né, sendo totalmente programados pelos alunos da graduação. Então os alunos altamente, né, capacitados já vinham com conhecimentos e eles ampliaram mais ainda o seu conhecimento. E aí a gente formou então esses 30 alunos e a gente teve, claro, professores do IFAM e também profissionais externos, né, que a gente não tinha no Instituto, não para nos atender no projeto, mas 5 profissionais externos para participar, e foi um sucesso, então, essa formação. E aí, publicamos, né, os resultados desse projeto também. Tivemos 2 livros aí que são utilizados hoje, a gente já está numa fase 2 no projeto. Tivemos também artigos publicados e defendidos em congressos internacionais por nosso pesquisador educacional, foi que nos representou. Mas aí tudo isso me trouxe até aqui, né? Eu falei, ó, não tem mais como eu ficar com a robótica fora da minha vida, não consigo mais. Eu preciso ampliar o meu conhecimento como professora e para que eu tenha agora uma outra visão, né, caso eu novamente seja, né, contemplada aí para coordenar um projeto aí, quem sabe agora de uns 8 milhões de reais, né? Quem sabe? Pensar sempre alto, né, gente? E aí eu falei, não, mas agora eu quero estudar, né, de forma mais detalhada. Eu quero, mesmo que eu comece pela robótica, porque eu volte, né, desça uns degraus e comece a realmente aprender robótica para trabalhar com meus alunos. O professor Maltempo está viajando, né, por isso ele não está aqui hoje, e eu não conhecia o professor Maltempo, né, não pessoalmente, é claro, e só dos trabalhos e tudo, mas assim, quem tem amigo tem tudo, né, então eu não conhecia o Maltempo, mas eu conhecia a Cici, que conhecia o Ricardo, que passou aqui com vocês, né, que conheceu o Maltempo. Aí eu passei
passei a conhecer o Ricardo e depois eu conheci o professor Montempo. O professor Montempo é maravilhoso, né? Show de bola, professor, muita gente boa, né? Muito receptivo. Quando eu mandei uma mensagem para ele, assim, né, singela, depois que o Ricardo me deu, assim, você deu contato do Ricardo me deu contato do Montempo, foi aquela, né? Aquele network, né? E aí, mandei uma mensagem para o professor Montempo, falei, professor, olha, eu tô querendo fazer um projeto, assim, de robótica, né, usando GeoGebra, né, vai ser assim, singelo. Scratch, né, o Python, né, assim, coisas assim bem simples, né, e robótica, assim, quem sabe, ele não pode vir, é meu nicho, pode vir, né? Pode trabalhar aqui com a gente, tudo. Quando é que você quer vir, né? Ele já perguntou, quando você quer vir? Não, calma, professor, eu estou terminando umas coisas aqui, eu estava terminando aquele projeto, entregando, né, porque eu entreguei o projeto, a gente encerrou o projeto da LG, gente, mas a prestação de contas não é fácil, não é fácil. Acho que essa era a única parte que eu não vou nem dizer que eu não gostei, eu gostei, porque agora eu sei cada centavo que a gente gasta no dinheiro da gente, né? As notas fiscais que a gente tem que apresentar e tudo. Eu falei, professor, eu estou finalizando aqui, aí eu embarco para Rio Claro. E assim aconteceu, eu vim parar aqui, e aí quando eu vim para cá, eu tinha uma ideia. Eu queria trabalhar com Arduino, que era o que eu já tinha lá no laboratório, a gente tinha comprado, eu queria trabalhar com Arduino, montar os robôs aí de seguidor de linha, né, participar de algumas competições de robótica. Eu cheguei com essa ideia aqui com o professor Montempo. Ele falou, olha, eu tenho um Arduino aqui, sim, mas eu tenho mais 2 outras placas, né? Então, o Arduino eu trouxe aqui, tá, gente? Eu vou fazer depois acho que todo mundo viu os bis aqui em cima, né? Todo mundo já... Foi a primeira coisa que vocês viram, né? As capas. Olha só. Eu vim para trabalhar com Arduino, porque eu queria fazer pequenas coisas, algumas aplicações. Aí o professor disse, não, aqui além do Arduino, eu tenho a Microbit, né? Uma placa menorzinha. Nem sabia, gente, sério, que existia a Microbit quando eu cheguei aqui. E ele disse, eu também tenho a Make. Aí eu falei, meu Deus do céu, eu vim para uma coisa, o professor já me apresentou outras. Falei, tá bom, professor, vamos lá. Conheci essas placas aqui e a partir dessas placas, as inúmeras aplicações que essas placas elas podem proporcionar para a gente que é professor, para o aprendizado, para que a gente possa ensinar também em sala de aula. Mas onde está a matemática aí? Em tudo, gente. Em tudo. Até eu ligar um botão aqui, a matemática está funcionando aqui. Então, basta, como eu disse para o professor, eu quero primeiro aprender a usar, porque quando eu aprender a usar, eu sei onde eu aplico a matemática. Não adianta eu quero ensinar a função, mas eu nunca nem peguei na placa. Como que eu vou ensinar a função? Eu tenho que primeiro pegar na placa, mexer, entender, aí eu sei onde a função está inserida aqui dentro. Então, aqui algumas aplicações do Arduino, né, que era o que eu queria começar a fazer, mas também nós temos aplicações, a Make, uma placa que tudo que conduz eletricidade vira teclado. Para Make é tudo. Fruta, massinha de modelar, que tem sal, né, tem água, tem sal na sua composição, produtos eletrônicos, grafite, essa foto aqui embaixo é um desenho pintado com grafite. Bem, né? E o grafite no papel conduz energia elétrica, né? A ponto de movimentar um joguinho de computador. Então, tudo na Make vira teclado. A Microbit é essa plaquinha menor, mas que tem a vantagem da Microbit para o Arduino é que, se vocês observarem, eu trouxe uma atividade que a gente vai fazer aqui com o Arduino, e eu preciso de todos esses fios, todos esses componentes, todos esses botões, tudo aqui. Na Microbit já está tudo aqui. Então, olha o potencial dessa placazinha aqui para a gente trabalhar em sala de aula. Mas eu não vou conseguir levar todos esses fios para a sala. Tudo bem, a Microbit vai no bolso. Você leva e trabalha com o aluno. A Make vai no bolso daqui da camisa, né? Que é um pouco maior, né? Vai aqui no bolso, você leva para trabalhar com o seu aluno. E aí, inúmeras aplicações com Microbit. E eu falei
é da área aí, se eu estiver falando alguma besteira, me corrija. E eu estava começando a trabalhar com Arduino e falei, agora como é que eu vou trabalhar com as outras placas? Vou ter que aprender outra linguagem, outro C++, para poder programar outras placas, como é que eu vou fazer? Não precisa. Todas essas placas, elas são programadas em blocos. Né? Todo mundo aqui conhece Scratch, certo? Todo mundo. Né? Quem não conhece diz que sim também conhece. Né? Porque é uma linguagem que todo mundo usa hoje, gente. Todo mundo. E o pessoal da matemática está usando mais ainda. Eu não usei o Scratch, né? Eu usei também, mas eu me detive um pouco mais a aprender o Pictoblocks, que é derivado, né? É um genérico do Scratch. Eu aprendi o Pictoblocks pelo meu aluno, pelo Juan, pelo meu aluno de PIB, que lá que foi o primeiro lugar. Eu queria que ele programasse no Scratch, mas ele disse, professora, não tem todas as ferramentas, eu não consigo. Eu vou usar o Pictoblocks. Eu falei, nem sei o que é o Pictoblocks, o que é isso? Aí ele foi, explicou, trouxe, a gente fez algumas simulações e todas essas placas eu consigo programar com o Pictoblocks. Então, se você sabe o Scratch, o Pictoblocks é similar e você consegue programar todas essas placas. E claro, cada uma delas tem aqui a sua IDE de programação, o Arduino no Tinkercad, a Make no Make Code Arcade, né? Você consegue programar tudo em blocos, a Microbit no Make Code, então não tem muito criança programa, gente, criança programa, né? E eu ainda estava preocupada em programar usando o Arduino, mas a criançada toda contando história, usando, né, Pictoblocks, Scratch, tudo, precisante. Tá, mas e aí, quem ia me ensinar? Né? Quem ia me ensinar? O professor Monteiro não tem tempo, né? Claro, né? Vocês extremamente ocupados, cheios de responsabilidade, né? Quem que eu ia? Não dá para não conhecer vocês, né? Não dá para pedir, poxa, me ajuda aqui e tudo mais. Eu falei, professor, não. Aí, gente, usa inteligência artificial. Gente, eu confesso, até então, eu sabia o que era o ChatGPT, né? Porque meus alunos falavam, professor, essa sua questão nem o GPT resolveu. Né? Eu trabalho com a graduação também lá. Nem o GPT resolveu. Então, esse GPT não está muito inteligente, não, né? Não resolve uma prova minha. E aí, quando eu cheguei aqui, o professor Maltempo disse, vamos usar o ChatGPT. Eu falei, tá bom, não tem outro jeito, né? Comecei, então, a dialogar com o ChatGPT e, gente, se tornou meu melhor amigo aqui em Esquadro, né? Meu melhor amigo. Conversa a qualquer hora que a gente quiser, sempre está disposto, sempre lá, tudo bem, que maravilha, sempre, né, fica feliz com as nossas vitórias, né? Ai, que bom que deu certo para você, né? Um dia ele fez eu queimar um componente, eu falei, você fez eu queimar um componente. Ah, me desculpa, né? Aí eu falei, e aí, você vai me repor esse componente, né? Eu não sou um ser humano, né? Que ele falou, né? Não tenho renda. Gente, o que eu fazendo? Eu se perdeu, sério? Não, se perdeu no meio de tanta conversa que eu tive com o GPT. Mas tinha coisas, né? Teve um dia que eu falei, nossa, GPT, eu quero casar com vocês. Que devia ser brincando, né, gente? A gente vai criando intimidade, né? Pior coisa. Aí ele disse, não posso, eu sou uma máquina, né? Eu não posso casar, mas que bom, né? Que você tem esses sentimentos, né? Gente, é sério. Eu contava para o professor Monteiro e morre de rir quando eu contei essa história de professor, sabia que o GPT me disse isso? Ele cai na gargalhada. E aí eu comecei a perguntar tudo do ChatGPT. Eu comecei a ter ideias de GPT, eu quero fazer tal coisa, eu tenho isso, eu quero fazer isso. O que eu preciso? Eu já tenho tal e tal coisa. E ele foi me direcionando. E eu fui construindo, gente, tudo que eu podia. Tudo que está aqui hoje, eu construí usando o ChatGPT. Não foi sozinho, tem que dar um crédito a ele também. Né? Aí você vai dizer, não, mas aí tem outras inteligências artificiais. Pois é, mas eu não conhecia nenhuma, eu só conheci o GPT. Mas é claro, hoje eu já conheço, já vi outras, assisti outras aulas e tudo. Mas foi amor à primeira vista, né? E aí eu fui perguntando até componentes que eu queria comprar. Olha, eu preciso comprar esse componente, você recomenda? Eu consigo fazer tal e tal coisa? Quando a
tinha problemas lá nos blocos mesmo para programar. Eu ia dizendo para ele, ó, estou com essa dificuldade, eu tirava um print, mandava para ele, ele corrigia, eu corrigia no programa. E assim eu fui inventando um monte de coisa. Tudo que eu tinha tempo, que eu me divertia fazendo, eu vou montar. E fui montando carrinhos, né? Eu trouxe aqui algumas coisas que eu não quis nem desmontar, gente, fiquei com pena de desmontar, né? Deu tanto trabalho também, né? Tem carrinho, esse carrinho aqui eu consigo, ele é um seguidor de linha, ele também tem aqui ultrassônico, ele não usa barra, né, nas coisas, eu consigo programar ele pelo celular, olha que coisa maravilhosa, eu não sabia que eu podia fazer isso, eu consegui aprendendo com o ChatGPT. Então não desmontei, foi na primeira criação, eu falei, não, eu passei quase 3 semanas nesse carrinho, mas eu consegui montar, né? Depois que eu consegui montar, aí pronto. Aí eu falei, não, agora eu consigo montar qualquer coisa. Fui montando outras ali, já 2 arduinos conversando entre si, um mandando a programação para o outro via Bluetooth. Tenho aqui esse braço robótico, o professor Maltempo tem ele, é um dos brinquedos do professor Maltempo, é esse braçozinho robótico aqui. Eu estou narrando aí que eu gravei muita coisa, né? Então, ó, esse braço robótico aí está fazendo praticamente o que aquele robô colaborativo industrial faz, robô de quase 600 mil reais, né? Mais caro, né? Isso daí uma criança programa, aquele lá não dá, né? Isso aí que quebrar as peças são baratas, né? Aí, ó, tem as articulações, ele vai baixar um pouquinho aí, vai soltar a peça, né? Soltou a peça, só que aí eu errei na hora que eu fui. A garra ficou fechada, né? Eu esqueci de abrir a garra. Então, comecei a fazer, né? Trabalhar com microbit. Esses videozinhos aqui que eu vou mostrar aqui, esse daqui eu estava medindo a temperatura, não sei se vocês estão vendo, 33 graus em Claro, né? Estava lá, botei, né, para o sol e medi a temperatura aqui em Claro, mais quente do que Manaus, gente, essa terra, né? Eu pensei que eu vinha pro sonho sulista, né? Sucesso sulista, tá no frio, tá de roupa, né? Elegante e tudo, que nada, né? Nada aqui, cara, né? Eu falo, olha, isso é mais quente que na terra. Essa outra programaçãozinha aqui da microbit, eu tô com aquela ali, uma bolsinha daquela que a gente coloca o celular quando vai pra academia, né? Aquela bolsinha do braço. Dá pra você trabalhar em educação física, né? Na disciplina de educação física ele contou quantos passos, aí no total eu fui até a cozinha, ó, 24 passos, né? Eu fui até a cozinha, 24 horas mesmo que eu perdi, calorias não, era só passos mesmo. Então é isso. Então, e com a Make que tudo vira teclado, aí é que eu me divertia, né? Com massinha de modelar, com a gente fazendo joguinho aí, esse controle aí, ele controla esse joguinho aqui de baixo, né? Ali é um sensor eletrônico, né, gente? Ó, se você abrir a caixa, ela dispara, né? Deixa eu passar aqui um pouquinho, né? Que um joguinho criado, deixa eu passar, tá muito barulho. Aí quando dava problema, ChatGPT. Mas claro, eu não vim aqui só para me divertir, para brincar, né? Eu vim para coisa séria, né? E aí com o professor Maltempo, então a gente escreveu um curso que a gente vai oferecer, né, para professores, começando dia 26 agora, de abril. Esse curso a gente ofereceu 30 vagas, não foram todas preenchidas, mas tudo bem, não tem problema, a gente não desiste, né, do sonho. E a ideia desse curso de extensão que a gente nomeou aí como robóticas educacionais e metodologias ativas, porque tudo que a gente vai trabalhar, gente, são os conceitos que a gente aprende na academia, né? E a gente tem nesse curso, então, que é a base aqui da nossa formação, promover essa formação docente em robótica educacional e cultura maker, né? Para orientar alunos em soluções práticas de problemas interdisciplinares. E o nosso alvo são professores de matemáticas, mas todas as práticas são interdisciplinares. Nesse curso a gente pretende, então, trabalhar as metodologias da aprendizagem baseada em projetos, porque a ideia do curso é a gente oferecer o projeto para os professores, a ideia do projeto,
fazer com que eles pesquisem antes, né? Façam aquela meio que uma sala de aula invertida, né? Eles vão estudar antes, eles vão tentar aprender, programar ali online e depois eles vão executar quando eles chegarem aqui nos nossos encontros presenciais. Também a gente vai usar uma rotação por estações, porque a gente vai trabalhar as 3 placas, o Arduino, a Microbit e a MakeMake. Embora, gente, eu até não mostrei aqui, mas a gente tem 2 outras placas. Olha essas outras placas aqui, são menores, gente. A gente tem essa daqui, é a placa Raspberry Pi Pico, é uma placa extremamente pequena, mas a gente tem um Arduino Nano, gente, ó. Eu acho que isso eu estava vendo, eles comparam com aquela moeda de 5 centavos, a circunferência dela ainda é maior do que a largura do Arduino Nano. Tudo isso aqui, aliás, só isso aqui movimenta tudo isso aqui e muito mais, gente. Então, também no curso, né, a gente pretende trabalhar conceitos robótica educacional, pensamento matemático, pensamento computacional. Claro que esses 2 aí eles andam em paralelo. Claro, tudo baseado na BNCC, a gente não está fazendo nada da cabeça da gente, né? A gente tem aí o que seguir, como se orientar, certo? Os objetivos que a gente pretende alcançar. A gente vai trabalhar a robótica educacional, é a essência do curso, tá? A robótica educacional. Pensamento matemático, pensamento computacional, como eu disse, eles, embora pareçam conceitos distintos ou muito, né, diferentes uns dos outros, mas não, eles andam em paralelos, né? As etapas do pensamento computacional, essa tabela é do trabalho para 2024, né? É uma jovem que ela foi orientada do professor Sérgio Dantas. Eu acredito que vocês conhecem o Gabriel aqui, né? Eu sei que eu participei de uma reunião com o Gabriel também. Aliás, a reunião era com ele, né? Que foi lá de gaiata, né, na reunião. E ela fez esse paralelo, né, das etapas que são meio que a ser seguidas, né, que acontecem no pensamento computacional com o pensamento matemático. E um trabalho muito bem feito, né, uma análise assim, perfeita. Aprendizagem baseada em projetos, mas eu coloquei um mais I aí porque é preciso ser interdisciplinar, não tem como mais a gente querer caminhar sozinho, né? Nós vimos na pandemia que se todas estivessem de mão dadas trabalhando num único propósito, que é a formação do nosso aluno, nós não teríamos passado por tantas dificuldades na pandemia. A rotação por estações, já expliquei o porquê, né? Porque a gente vai apresentar as 3 placas, serão trabalhadas. É um problema para serem resolvidas, né, pelas 3 placas. A gente está meio que também tentando seguir a ideia que a LG nos proporcionou, que era, ela nos fornecia um problema, a gente tinha que tentar resolvê-los usando os robôs, né, industriais que nós tínhamos. Cultura Maker, hands-on, também é a essência do curso. Eu não teria como aprender tudo isso aqui, gente, se eu não tivesse com a mão na massa, né? Não teria, em hipótese alguma, né? Só de eu assistir pelo YouTube, ou só de eu assistir uma palestra, não faria com que eu tivesse produzido esses materiais que são singelos, né? À frente de tantas criações que tem por aí. Quando você vai estudar, né, tinha que ser mão na massa mesmo. E aí, claro, né, vamos também fomentar o uso da inteligência artificial, né? Não é nossa inimiga, não vejo isso. Tenho certeza que hoje, quando voltar para a sala de aula, né, depois que terminar esse meu tempo aqui, não vou mais reclamar do GPT que não consegue resolver a prova, né? Pelo contrário, vou ensiná-lo, né, a resolver, porque já que ele não sabe, nós temos que treiná-lo, né? A ideia é essa. Então, é uma coisa que a gente, né, vai usar muito também, porque é extremamente importante. Não temos como mais viver longe disso, né? Nem nós da matemática temos mais como viver longe. E aí eu coloquei, né, ele pergunta sempre como posso te ajudar, os professores, vai ser como nós podemos nos conhecer, né? Nos tornamos aí amigos. E é claro, não poderia deixar de falar aqui que a gente quer atingir aí
objetivo 4, né, que é a educação de qualidade. E eu fiz questão de colocar esse objetivo aqui, né, que é garantir uma educação inclusiva, equitativa e de qualidade, promovendo oportunidades de aprendizado ao longo da vida. O que eu mais gosto desse objetivo é que o aprendizado é ao longo da vida, né? Então eu já, aqui, né, uma jovem senhora, né, de 48 anos, embora não pareça, é claro, não parece ter 30, mas uma jovem senhora de 48 anos, assim, ainda ao longo da sua vida acadêmica, aprendendo coisas que eu não aprendi no mestrado, eu não aprendi na graduação, muito menos na graduação. Para ter ideia, eu sou assim tão nova que quando eu fui para a graduação eu não sabia o que era computador, gente. Né? Não é motivo de ser, eu digo para o meu filho, não é motivo de se envergonhar, não, é porque eu sou de outra geração, né? Mas eu sabia nem o que era computador, fui para a faculdade sem saber o que era computador. Me formei, né? Eu fiz o meu. Na época não era nem. Não escrevi o trabalho de conclusão de curso, né? Agora que eu sou antiga, né? Precisava me formar bem, eu tinha meu diploma, era isso. Comprei os créditos, marque sua colação de grau, é isso. Né? Então não tinha nem para andar bem, né? Porque eu não tinha computador, como é que eu ia fazer meu trabalho? E aí, ao longo da vida, a gente tem que, então, promover esse tipo de educação inclusiva, equitativa e de qualidade. É isso. Mas não acabou não, calma. Bora? Então, olha só, todo mundo viu aqui, né? Poderia terminar toda boa aula de matemática, precisa ter motivação, né? Precisa de motivação. Então, eu trouxe aqui 3 joguinhos, tá? Eu adaptei esses jogos, um pra gente jogar com a Make, outro pra gente jogar com o Microbit e um com o Arduino, né? Claro, o Arduino ficou um pouquinho mais robusto aqui, como eu disse, ele é uma placa que nos proporciona adaptar vários sensores com ele, mas ao mesmo tempo tem essa dinâmica, né? Eu tive que trazer ele dentro de uma caixinha e protegido, não dava para montar tudo aqui na hora. A Microbit não, e a Make a gente ia montar aqui rapidinho, mas o Arduino não. Então a gente vai deixar ele por último para jogar. Ele é o jogo da memória Gênios, todo mundo conhece o jogo Gênios, aquele da corzinha, né? Então guarda na memória aquela memória que chama memória acumulativa, né? Vai memorizando e guardando lá a sequência. E a Make vai ser bem simples. Aí olha a Make, gente. Eu vou precisar, claro, de 2 jogadores para cada, e só um vai ganhar, claro, né? Só vai levar. É uma caixinha aqui para cada joguinho, tá? Então, 2 participantes e o campeão leva. E a Make, gente, ó, eu adaptei aqui um teclado, né? Se você observar, ele está feito aqui em papelão, com essa fita aqui, fita não, esse papel aqui, que é papel alumínio, aquele que a gente usa na cozinha, né, para cobrir comida, essas coisas. E adaptei aqui esses cabos jacaré. Ele é um jogo que vai usar o teclado, como eu disse na Make tudo vira teclado. Aí você poderia dizer, não, mas por que eu não jogo no teclado comum, né? Já que é teclado, tem teclado no computador. Mas às vezes você tem um aluno com uma necessidade especial que não consegue usar o teclado do computador. Às vezes você tem uma pessoa que não tem a mobilidade para usar. Você vai deixar de trabalhar robótica? Claro que não, né? Você pode adaptar esse tipo de material no chão, na cadeira, tudo onde a garra jacaré conseguir prender e estiver conduzindo energia, a Make vai funcionar, certo? Então a gente vai jogar primeiro, né? Quero 2 candidatos, a gente vai jogar aqui a Make, né? Quem quiser. E vamos lá, eu vou ajustar os joguinhos aqui. Deixa eu ver, eu quero isso aí. Chocolate da cara, você não ai, você pega. Não,
Eu acho que a gente vai começar pela microbit. Por algum motivo está demorando a abrir ali, né? Não sei porquê. Ficou envergonhado, né? Está aqui na frente de vocês. Vamos com a microbit. Esse joguinho aqui, a gente vai usar a microbit, certo? Uma vantagem da microbit também, o Arduino, para que eu possa usar ele fora do computador, eu preciso de uma energia mais potente para sustentar, certo? Mesmo que eu receba da energia elétrica uma voltagem de energia, mas ele tem ali o próprio conversor, tudo, ele precisa dessa... A gente vai usar ele, a gente vai usar ele pelo computador. A microbit não, outra vantagem da microbit é que a gente consegue usar ela com duas pilhazinhas daquelas de controle remoto, né? Então, dá para tirar do controle de casa, né? Dá para não tem pilha na escola. Tira de casa, leva para a escola. Então, o objetivo vocês vão jogar o labirinto, né? E qual é a ideia aqui? Ó? A ideia desse jogo, ele foi todo programado no Scratch, então eu adaptei um em cada linguagem daquela de programação. Ele está no Scratch. A ideia é vocês saírem da... Vai aparecer aí quando a gente começar o jogo, uma tartarugazinha. Eu tentei colocar aquela tartaruga do logo, só que eu não consegui, porque eu não consegui precisar transformar em vetor, uma onda. Eu não consegui fazer ela se movimentar. Eu falei, vou lá no Free Pick, vou pegar uma outra tartaruga e vai dar certo. Então a ideia da microbit, jogadores, ela é extremamente sensível. Então a ideia é vocês levarem a tartaruga conduzindo ela pelo labirinto. Vocês vão começar ali com 15 vidas. Olha só, cada vez que vocês encostarem na parede do labirinto, ela não vai morrer. Quer dizer, ela vai perder vida. Ela vai perder vida. Então a ideia é chegar ali no final. Aqui o tempo é contado de forma progressiva. Então você vai começar no zero e quem conseguir sair do labirinto, chegar ali no saída no menor tempo, mas é claro que as vidas ali vão ajudar, depois a plateia, depois vocês me ajudam a decidir quem ganhou, não, mas porque tem que ter vidas, principalmente vidas, né? E também o tempo, né? Não adianta eu chegar daqui a 1 hora, a pessoa dela, a gente não vai, né? Ela é extremamente sensível, então a minha sugestão, ela tem um sensor aqui, que é aquele sensor, eu esqueci o nome técnico deles, né, que tem muito sensor aqui dentro, mas é aquele que de todo o movimento, quem souber, que for da área, da física, me ajuda. Mas aqui você vai para frente, você vai fazer ela ir para frente, aqui ela pode retornar, direita, esquerda. Tá? Então a gente pode até fazer um teste antes de começar. Quem das duas vai começar? Tá? Então vamos fazer um teste. Se puder, fica aqui. Fecha o olho, Alice. Então pode e vai seguir. Fecha o olho. Não, mas aí eu não acho. Vai ver a resposta da menina. Quando eu passar, vou apertar aqui na bandeirinha e aí já vai sair esse
Fecha o olho, Alice. Não, mas ela vai começar. Nem você não vai ligar. Ela me promete. Detalhe técnico. É um pequeno detalhe, mas que faz toda a diferença. Eu não conectei o microfone. Caiu na rede. Tá bem, gente? A Alissa vai programar para ela ganhar. Nossa, tipo, essa vai fazer a programação pra ela. Coloquei meu código. Você iniciou o né? Ninguém percebeu você. Ninguém percebeu. Tá? Como que é funcionar? Então, a ideia é movimentar o microbit e a tartaruguinha aí. Se conseguir sair, já tá valendo. Vai perder a... É a fome, é a fome. Vai
Bom, a ideia desse jogo é a memória igual o genes. Ele vai sortear de forma aleatória a sequência. Ele tem um tempo de que o LED vai ficar aceso e vocês vão precisar reproduzir essa sequência. Consegue segurar a... Não sei se vocês podem ficar aqui, de repente o pessoal que está assistindo acompanha a sequência dos LEDs, certo? E aí aqui a gente tem também um LED que vai contar os números, porque como a gente acaba não acompanhando a sequência, a própria programação do jogo vai contar para vocês e no final ela vai mostrar de quantas jogadas vocês acertaram. Claro que a última, se errar, ele vai contar a jogada anterior, tá? Então, sequência de cores, só o verdinho, que eu não tinha o botão da cor verde, ficou branquinho, mas... Ok? Então quem vai começar pode... Se quiser sentar aí, preste atenção. Mas a sequência tá? Então, caminhar aí para o aqui, esse botão é um botão de liga, né? De iniciar o jogo, então a programação já foi passada para ele. E aí é na sequência. No mais, você vai ter também, aqui a gente tem um sensor de som também, chama de buzzer, né? Você vai emitir um som. Era só uma brincadeira, gente. Já escreve ela no guia. Uma sequência de 10. Embora aqui esteja marcando 9, mas é por causa da limitação desse sensor aqui, que ele só tem 7 dígitos, aí ele consegue formar até o número 9. Vamos lá, concorrente. Olha a memória dela, é boa. Já é. E vai errar. Eu acho que vai continuar. Tá no caixa.
Eu tô lembrando a coisa. Infelizmente, mas fica para a próxima, né? Depois a gente faz um sorteio aí da... E é isso, gente. Quero agradecer, né, ao meu instituto pela oportunidade, né, pelo edital que eu consegui participar e estar aqui. A FAPEAN, né, pela concessão de bolsas de pesquisa. A Unesp, né, em nome dos professores, dos alunos, né, meu professor tutor, né, ele é meu tutor, professor Maltempe, ao PPG Demar,